Hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, que é sobre o coração. Deus vê o coração. Amém? Repita comigo. Deus vê o coração. Amém? Nós não vemos o coração. Quem tem muita habilidade de conhecer o ser humano, né? Quem estudou sobre isso, tem gente que reconhece com mais facilidade o caráter da pessoa, às vezes o que ela está sentindo, né? As pessoas que fazem psicologia, né, Ive? Tem um discernimento um pouco maior, mas a pessoa nunca pode dizer ao certo o que a outra tem no coração, a não ser que ela expresse. Mas Deus não. Deus vê o coração. O olhar de Deus é um raio-x. Ele vê o que está dentro do coração. E o coração é a sede quando falo coração, é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é aonde nós tomamos as nossas decisões, é a nossa mente, né? Aquilo que nós pensamos, aquilo que decidimos. Porque muitas vezes a gente pensa que o coração é simplesmente sentimento, não é. Também é o ponto de decisão, é onde nós tomamos as nossas decisões, onde nós fazemos os nossos julgamentos. Porque essa palavra no Velho Testamento, ela expressa todas essas características. Então Deus vê o que vai no coração, e a Bíblia deixa muito claro sobre isso. Em 1 Samuel 16:7, aqui nesse momento, o profeta Samuel vai a mando de Deus na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Porque o primeiro rei Saul, ele desagradou a Deus. E Deus o rejeitou. Mas Deus enviou o profeta Samuel para ir na casa de Jessé, o belemita. E ele disse assim: você vai lá que eu vou te mostrar aquele que eu escolhi. E quando ele chegou lá, ele disse: olha, eu vim aqui para vocês sacrificarem conosco. Ou seja, sacrificar um animal em adoração a Deus. E ele então na casa de Jessé, ele disse assim: ó, eu quero abençoar os seus filhos. E Jessé então chama o mais velho, Eliabe. E Eliabe era, né, o primogênito, forte, bem apresentado, tinha uma boa aparência. Aí Samuel de pronto falou assim: é esse aí. E aí Deus responde isso que nós vamos ler. E diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Glória a Deus. Então, aquele rapaz lindo, alto, era aquele que Samuel provavelmente escolheria, mas Deus falou com ele: eu o rejeitei. Aqui, a Bíblia não diz por quê, a razão. Mas Deus disse assim: olha, você está vendo segundo a aparência, como vê o homem, mas eu vejo o coração. E não é esse homem, não é esse jovem que eu escolhi. E a gente sabe que Deus, quando escolheu a Davi, e aí passaram-se todos os filhos de Jessé, e Deus foi falando para Samuel: não é esse, não é esse, não é esse. Todos passaram. Aí quando acabou, ele falou assim: puxa Deus, mas e agora? Ele perguntou para Jessé: Jessé, mas você não tem mais nenhum filho? Ele falou: eu tenho um filho, Davi, que está no campo cuidando das ovelhas. Para vocês verem como Davi não era o escolhido do homem, que num momento tão importante como esse, na presença de Samuel, o sacerdote, o pai não tinha chamado Davi. Ou seja, ele era o menor dos menores, né? E Deus, quando Davi entra, Deus diz para Samuel: é esse que eu escolhi. E quando a Bíblia descreve sobre Davi, ele diz assim: que este é o homem segundo o meu coração e fará toda a minha vontade.
Deus conhecia Davi, conhecia o coração, e ele escolheu a Davi. E ele disse mais, você já pensou? Eu tenho meu coração. Deus falou assim: segundo o meu coração esse homem é. A minha vontade ele vai fazer. Por isso que Deus escolheu a Davi, que Deus vê o coração. Em Atos 13, 22, descreve isso que eu estou falando para vocês. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Coisa linda. Deus disse: eu achei a Davi. Deus estava procurando alguém e Deus achou Davi. E quando Deus achou Davi, Deus que conhece o coração disse assim: ele está segundo o meu coração, ele vai cumprir a minha vontade. Amém? A gente tem que entender que Deus, ele quer a nossa expressão de adoração, mas ela tem que ser resultado do que vai no coração. Porque Deus quer se agradar do que vai no seu coração, no meu coração. Porque não adianta fazer alguma coisa desprovido de sentimento, ou desprovido de amor, ou desprovido de uma verdadeira adoração, porque Deus que vê o interior não vai se agradar, não é? A gente sabe que nas relações humanas há muita manipulação, há muita mentira, porque o homem não é capaz de conhecer o coração do outro. Então muita gente pode se esconder o que acha, o que pensa, a verdade, mas Deus não. De Deus ninguém esconde nada. Amém? E em primeiro lugar eu quero falar sobre adoração. Adoração que Deus deseja, a verdadeira adoração passa pelo nosso coração. Em 1 João 4, 23 e 24, relata o momento que Jesus está à beira de um poço, lá em Samaria, e aí chega uma mulher para tirar água, e ele começa a conversar com aquela mulher. E ele começa a revelar o que havia no coração daquela mulher. Porque já era uma hora, provavelmente por volta do meio-dia, que não era hábito das mulheres decentes irem buscar água, porque elas iam de manhã. Então aquela que estava buscando num horário que não era usual, provavelmente estava fazendo isso para se esconder das outras, porque provavelmente se sentia excluída, e era de fato assim. Porque a gente sabe que a mulher samaritana, o Senhor que conhece todas as coisas, começou a profetizar sobre a vida dela. Aí falou assim, olha, ela começou a conversa com Jesus e disse assim: mas você que é homem judeu pede a mim, uma mulher samaritana, que te dê água? Como isso? Que intimidade é essa? Primeiro, o homem não falava com a mulher. Um judeu falar com o samaritano também não rolava. E Jesus, homem judeu, falou com uma samaritana. Aí ela começou essa conversa e ele começou a abrir, descortinar aquilo que ele via naquela mulher. E ele começou a falar: olha, eu sei por que você está aqui esse horário. E eu sei sobre a sua realidade. Eu sei que você já teve 5 maridos e esse que você está não é o seu marido. E ela ficou espantada, falou assim: como? Você é profeta? Né? Porque tinha profetas naquele tempo, e ele que adivinhou tudo da vida dela, ela falou assim: você é profeta, você sabe o que acontece comigo? Aí ela começou a perguntar algo espiritual. Ela disse assim: olha, o judeu diz que é lá em Jerusalém que se adora, e os samaritanos que é aqui que se adora, porque os samaritanos não adoravam em Jerusalém, porque eles eram excluídos por ser um povo miscigenado, né? Misturado com outros povos, não eram um judeu puro. Então, diante de um profeta, né, ela disse assim: agora o Senhor vai me responder uma pergunta que eu tenho muitos questionamentos, porque eu quero adorar a Deus de forma verdadeira. Aonde que eu devo adorar? E aí Jesus responde. Essa resposta todos nós já sabemos muito bem. E ele diz assim:
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? O que ele está dizendo? Olha, chegou a hora, e a hora é agora. Que não importa o lugar onde você vai adorar. A adoração tem que ser verdadeira e tem que vir do interior, do seu espírito, do seu coração. Tem que ser verdadeiro, tem que expressar gratidão, tem que expressar reconhecimento de quem Deus é. Essa é a verdadeira adoração. Não adianta só rituais. E a gente entende mais ou menos o que Jesus quis dizer quando vai para Israel, para Jerusalém. Porque aquele povo judeu ortodoxo, eles são tão cheios de rituais, tão cheios de processos, né? Tantas leis, tantas regras. E Deus falou assim, olha, nada disso importa, o que importa é o que vai no seu interior. E olha que coisa linda que diz assim, porque o Pai, porque são estes os adoradores, os verdadeiros adoradores, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus achou a Davi porque ele estava procurando. Deus acha os adoradores porque ele procura adorador. Olha que coisa linda. Deus, o Senhor do universo, Criador de todas as coisas, Ele procura pela verdadeira adoração. Você já pensou quando Ele encontra em você um adorador? Amém? Como Deus se agrada de você quando Ele te encontra em verdadeira adoração. Não é? Às vezes a gente pensa que adoração, você tem que se esforçar com ritos, com formas. Não é? Quando é tão simples, você no seu quarto, você no seu carro, você na hora que você está no culto, fechar os seus olhos, não se distrair, sabe? Fechar aquilo que está no exterior para internalizar, para que realmente a adoração venha do seu interior. E Deus que está procurando adoração vai encontrar um adorador. Amém? Você vai querer ser encontrado por Deus? Amém? Viva uma vida de adoração. Segundo lugar, uma forma de adorar é a oferta. E aqui, a primeira história que eu vou ilustrar aqui é a oferta de Caim e de Abel. Logo no começo da criação, né? A gente sabe que Adão e Eva tiveram 2 filhos, os 2 primeiros filhos, Caim e Abel. E Caim e Abel, já na segunda geração, começaram a buscar a Deus. Porque quando eles não haviam pecado, Adão e Eva, Deus passava todo o fim da tarde e conversava com eles. Mas depois do pecado, Deus já não os visitava. Mas você imagina, Caim e Abel, provavelmente eles ouviam falar. Os seus pais falavam para eles como devia ser a intimidade que eles tinham com Deus. E de repente se começa a um rito de adoração. Olha que coisa. A palavra não diz que Deus ensinou como teria que ser feito. Não diz que eles teriam que buscar, mas surgiu no coração deles, na segunda geração, Adão e Eva, nos seus primeiros filhos, uma vontade interior de agradar e de buscar a Deus em adoração, de alguma forma. E aí, o que eles decidiram fazer? Entregar alguma coisa para Deus, dar alguma coisa para adorar a Deus, dando alguma coisa. E aí a gente sabe que Caim, ele era lavrador e deu do fruto do seu trabalho. Abel cuidava das ovelhas, de gado, e ele deu o primogênito do seu gado e ofereceu a Deus. Vamos ler lá o texto. Coabitou, Gênesis 4, de 1 a 5, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher,
Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, diga comigo, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, que ele era lavrador. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Diga comigo, das primícias do seu rebanho e a gordura desses. Olha a diferença. Um deu no fim, o outro deu no começo. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Aqui, quando eles trazem uma oferta a Deus, o que diz aqui? Que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Porque quando você se apresenta em adoração a Deus, Ele olha o seu coração. E se Ele se agradar da intenção do seu coração a trazer a oferta, Ele recebe a oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Então o que nós aprendemos aqui? Que Deus olha o coração. Quando trazemos uma oferta ao Senhor. Hoje a gente traz normalmente das nossas finanças, né? 10%, dízimo, uma oferta especial, você que deu oferta, deu alguma coisa. Às vezes, alguma liderança na igreja faz um projeto, você ajuda, tudo isso são ofertas que são dadas. Mas Deus tem ofertas que Deus aceita e tem ofertas que Deus não aceita. Às vezes a pessoa, o homem, ele se sente tão poderoso, né? Principalmente aquele que ganha muito dinheiro e que dá aquela oferta. Tem gente que faz um ritual quando vai dar muito dinheiro. Avisa o pastor. É verdade. Estou contando que é verdade. Por quê? Porque ele está se achando. Gente, Deus dá talentos. Deu para um 5, para outro 3. É 3 ou 2? 5, 2 e 1. Deus dá segundo lhe apraz. E a gente tem a obrigação de sair, multiplicar e ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Se recebeu muito é porque do Senhor recebeu. Agora, Deus, Ele olha tanto o coração, Ele não olha o número, que Jesus um dia lá no templo sentou do lado do gasofilácio. Para saber o quanto eles estavam dando? Não, para saber como estavam dando. Porque chegaram lá os fariseus e deram a sua oferta. Aí o que acontecia com os fariseus? Eles queriam ser vistos. Então eles jogavam as moedas. E como o gasofilácio era de metal, eles jogavam e faziam. Aí todo mundo falava: os fariseus estão ofertando. Aí Deus disse assim: vocês queriam ser reconhecidos? Já receberam a recompensa, já foram reconhecidos. Agora aquele que fez para agradar a Deus, vai receber de Deus a recompensa. E aí uma mulher, uma viúva, deu a única moedinha que ela tinha. Aí Jesus ensinou os discípulos, falou: ó, de todos aqui, essa viúva, essa pobrezinha que deu uma moeda, deu mais que todos eles. Porque ela deu do que era importante para ela, de tudo que ela tinha. Agora os outros deram do que sobrou. Então, gente, ninguém engana Deus, porque Deus é o coração. Deus quer encontrar um adorador, aquele que vai ao altar e coloca uma oferta por gratidão, por alegria. Tem gente que quanto mais ganha, mais alegre fica, porque pode dar oferta maior. É o caso meu do Lamartine. A gente fica feliz quando a gente pode dar uma oferta, a gente sempre se esforça ao máximo. Porque o que mais nos alegra de ganhar dinheiro ou de receber qualquer coisa é poder dar uma boa oferta no altar. Amém?
Quando nós fizemos uma oferta para vir aqui para esse templo, a gente pediu para que todos dessem uma oferta de sacrifício, porque ia ser muito dinheiro gasto na reforma, tudo. E nós propusemos, né, de R$100 a 100 mil. E muitos poderiam dar o que quisessem, mas simbolicamente. Então nós oramos a Deus que a gente tinha um carro no valor de 100 mil, cento e poucos. Aí o Lamartine e eu falei, meu amor, nós temos que dar a maior, porque a gente sempre dá. Graças a Deus o Senhor nos dá a oportunidade de dar o maior. Não porque sobra, porque já demos um terreno, damos carro, nós damos o que é importante, porque a gente não guarda dinheiro. Aí eu falei, então vamos dar o nosso carro, porque eu acho que vai dar próximo de 100 mil. Lamartine falou, é isso mesmo. E nós pusemos à venda o carro. Gente, pusemos à venda, estimando o valor do carro. E nós o que fizemos? Quando pusemos à venda, deu poucos dias e o carro foi vendido. Pelo valor que a gente queria trazer como oferta no altar. Que sinal foi esse? Que Deus aceitou a oferta. Amém? Olha que coisa linda, porque quando eu dou oferta, eu ainda fico pensando, será que Deus aceitou a minha oferta? Porque tem gente que dá, perde do que tem e ainda Deus não recebe. Então, por isso que a gente tem que pensar como dá. Eu me lembro quando a gente deu aquela oferta que eu falei para vocês do terreno. A gente tinha um terreno que a gente ficou anos tentando vender. E lá ficou e ninguém dava oferta nenhuma. O dia que a gente falou, nós vamos dar o terreno. Gente, vou contar para vocês o que aconteceu de fato e de verdade. Não passou uma semana, o administrador do condomínio em Atibaia, que a gente tinha um terreno, ligou para nós, depois de anos tentando vender o terreno, e disse assim, tem uma pessoa que quer comprar o terreno. Em um mês a gente tinha vendido o terreno para poder trazer oferta no altar. Sabe o que Deus provou? Ele disse, eu aceitei a oferta. Olha que coisa linda, isso é maravilhoso. Você saber que Deus aceitou a sua oferta, quando Deus aceitou a sua oferta é porque Ele aceitou você, porque você foi aprovado. Entendeu? Que coisa linda isso, porque Deus vê o coração. Então o que importa é o que há no nosso coração. Quando adoramos a Deus tem que ser em verdade. Quando adoramos a Deus tem que ser com alegria, tem que ser com gratidão. O Senhor, lá em Malaquias, Ele reprova os sacerdotes, reprova o povo. O profeta Malaquias, ele profetiza quando o povo já voltou do cativeiro babilônico, está estabelecido na terra, está em paz. E aí o que acontece com o povo em paz? Começaram a relaxar na adoração. Aí tudo que eles faziam de sacrifício, tinha que entregar o melhor gado, melhor bezerro, melhor ovelha, davam aquelas ovelhas, aqueles bezerros que estavam doentes. E eles estavam fazendo a adoração de forma relaxada. E Deus falou, não, isso não. Olha só o que Deus diz lá em Malaquias. Deus levanta Malaquias para exortar o povo. E ele disse assim, Deus falando, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, eu, Deus, sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Em outras palavras, Pai é honrado, o Senhor é honrado, eu sou tudo isso, onde está a minha honra? Diz o Senhor, dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Porque haviam os pães que eram feitos semanalmente, ficava na mesa da proposição.
Ali ficavam os pães, e depois de uma semana eles retiravam e só os sacerdotes comiam. E aqui diz o Senhor que era pão imundo. Provavelmente não faziam da maneira que Deus havia instruído, né, com o rito que Deus havia instruído. Aí ele diz assim: em que te havemos profanado, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cegos, gente, tinha que trazer o melhor animal, eles traziam cego. Para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Eles pegavam, ninguém vai querer, isso aqui está cego, está coxo, está doente, então vamos levar no altar, porque vai ser por lixo, então vamos levar para sacrificar o Senhor. Eles estavam fazendo isso, olha que horror. Nisto que... não é isto mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, quando você vai ao governador, quando você vai a uma autoridade, que você quer o favor daquela autoridade, o que você tem que fazer? Levar um presente. A gente quando vê aqueles filmes, né, onde há o rei e nações querem vir e fazer aliança, o que eles fazem? Entra aquele ritual, né, aquelas pessoas e colocam toda aquela coisa maravilhosa, aquele tesouro, o melhor da terra, para quê? Para ganhar o favor do rei, não é? Quando você quer agradar alguém, o que você tem que fazer? Dar um presente, para aquela pessoa ali ser favorável. Para Deus você tem que trazer oferta. E aí Deus diz assim, olha, vocês vão ter o favor do governador se vocês fizerem isso. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Vocês vêm a mim para pedir graça, para pedir favor. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Porque Deus olha a sua oferta. Se for uma oferta desprezível, é porque a intenção do seu coração foi mal. Então ele não aceita nem você e nem a sua oferta. Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse entre vós alguém que feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Como eu disse aqui, a adoração tem que ser sincera. Tem que ser de coração, em qualquer forma de expressão. Inclusive através daquilo que você traz para Deus no altar. Tem que ser de coração. É por isso que lá no Novo Testamento, Paulo ele ensina várias coisas sobre oferta. E ele diz assim, vocês não devem trazer oferta por constrangimento. Nem por intimidação. Porque se é por causa disso, não trago. Porque Deus não se agrada. Deus ama. Diga comigo, Deus ama. Quem dá? Com alegria. Amém? Porque Ele vê o coração. Pode aplaudir, eu sei. Outra maneira de você expressar aquilo que vai no seu coração, porque Deus está olhando para você, é quando você se confronta com a palavra de Deus. Na adoração, na oferta e na palavra. Como você trata com a palavra? O que a palavra significa para você? No Salmo 119, de 1 a 11, o Senhor nos ensina como devemos valorizar a palavra de Deus no nosso coração. E diz assim, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados, bem-aventurado, gente, é feliz. Feliz os que guardam as suas prescrições e o buscam. Amém? Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos.
Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Os mandamentos do Senhor devem ser cumpridos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças. Tudo passa pelo coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Diga assim: de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Aqui Deus fala da palavra, dos mandamentos, dos preceitos. A gente, em primeiro lugar, tem que amar a palavra. Tem que se expor à palavra, tem que ler a palavra. Aqui você está ouvindo, tem muitas maneiras de você se expor à palavra. Você está se expondo agora. Mas é importante que você tenha o seu tempo com Deus, de abrir a Bíblia, de fazer uma devocional, só você, para o Espírito falar com você. Para você não receber tudo de pronto, mas converse com Deus. E aí, a gente, quando é exposto à palavra, o que acontece? Ela entra no coração e fica guardada no coração. Aqui quando fala do coração, é do consciente, do subconsciente. Eu acho que a Ive pode explicar melhor. Quando você se enche de uma verdade, quando você se enche da palavra, aquilo vai tomando o seu subconsciente. E aí quando você precisa tomar uma decisão, o seu subconsciente tão pronto te autossugere, passa para o consciente aquelas verdades que você aprendeu da palavra de Deus. Amém? Por isso que ele diz: guardo no coração. Na verdade é na mente. Aqui quando eu disse que o coração não é só a sede dos sentimentos, mas dos pensamentos e das decisões, aqui ele está dizendo assim: olha, eu guardo na minha mente, no meu subconsciente, no meu consciente, a tua palavra. Amém? Para quê? Para eu não pecar contra ti, porque a hora que eu estiver diante de uma tentação, eu vou lembrar da tua palavra e vou resistir. Jesus resistiu Satanás como? Respondendo com a palavra, porque a palavra é a verdade, a palavra tem poder de vida. Se você se sujeitar a ela, você vai comer do seu fruto, né? A Bíblia diz assim, que na língua há poder de vida e de morte, quem bem a usa comerá do seu fruto. Então é a palavra de Deus enchendo você, para que as suas palavras sejam palavras de vida, sejam o quê? Resultado, na verdade, da palavra de Deus, das verdades de Deus. Porque Deus, Ele quer que a sua palavra, a sua verdade estejam no seu coração. Amém? E eu quero finalizar essa palavra dizendo que Deus olha o seu coração. Em todos os sentidos. Quando você está acertando, mesmo que você não seja aprovado pelos outros, porque tem muita gente que é mal julgado, mal interpretado, é ou não é? E muitas vezes você passa por julgamentos errôneos, pessoas não são justas com você, você sofre injustiça, e o que Deus diz para aqueles que estão sofrendo a injustiça? Que você vai ter a resposta de Deus, porque Deus vê o teu coração. Amém? Você que busca a justiça, você tem Deus a justiça, porque Deus conhece a intenção do seu coração. Muitas vezes numa briga, por exemplo, briga de marido e mulher. Às vezes vocês começam a brigar,
E nenhum ganha. Um fala uma coisa, outro fala outra, não se entende. Um acha que está certo, outro acha que não está certo. Sabe qual é a melhor maneira? Eu aprendi isso com Lamartine. Aprendi isso no meu relacionamento. Parar para ouvir o outro. O que ele está falando mesmo? Como é que ele pensa mesmo? Abrir o seu coração para aquela pessoa. E às vezes não é nada daquilo que você pensa. Você julgou, você pré-julgou. E o amor, ele não leva em conta, como é que se diz? Não se exaspera, não julga, né? Não julga. Não, a palavra que eu queria é, o verdadeiro amor não suspeita mal. Você sabe que do 1 Coríntios 13, todas aquelas ações de amor, a mais difícil que eu achava era não suspeitar mal. Gente, porque o diabo, quando alguém faz alguma coisa contra você, o seu marido, que você fica irritada, que você se sente ofendida, que você se sente injustiçada, olha, a primeira coisa é um julgamento errôneo. Porque a gente vê a aparência, mas não vê o coração. Mas você sabe que a gente pode fazer um exercício e o Espírito Santo que vê o coração pode te ensinar a ver o coração. Amém? Isso é incrível, que você tem que parar para ouvir. E às vezes você pensa, puxa vida, eu não pensei que ele está achando isso. Aí você pode dar um passo atrás que você percebe que não era tão ruim como você achava. Né? Às vezes ele falou brincando, às vezes ele foi infeliz. Às vezes ele está com algum temor, por isso ele reagiu daquela forma. Aprenda a conhecer o coração. Porque Deus conhece o coração. E Ele pode te ensinar a ver o coração do outro. Amém? Ter um olhar para o outro. Então, Deus é aquele que vê o coração quando você é injustiçado. Mas Deus é aquele que vê o coração quando você está errado. Então, se exponha ao Espírito Santo. Quando a gente lê a palavra que diz, ó, guarda no teu coração, guarda no meu coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Salmo 1 diz que a gente tem que ler a palavra, né, meditar, porque aí nós vamos ser bem-sucedidos no nosso caminho. Porque quando você se enche da palavra e decide obedecer a palavra, não tem como não prosperar. Ser bem-sucedido na sua vida. Deus vai nos ajudando a acertar, a prosperar, a ir além, a ir para frente. Amém? Por isso que é importante se encher o coração. Porque quando você está errado, Deus conhece o teu coração. Então não adianta você às vezes para outras pessoas, porque para outras pessoas a gente pode dar uma de vítima, né? Ai, coitadinho de mim, eu errei por causa disso, por causa daquilo, né? E às vezes a gente comove muita gente. Mas Deus, não. Deus ninguém engana, Deus sabe. Então é muito melhor você fazer uma autoavaliação correta, segundo a palavra de Deus, porque quando você lê a palavra, gente, você sabe exatamente os seus erros. Eu digo que a palavra é aquele espelho que é 8 vezes mais, como é que se diz, que tem aquele de maquiagem, que você vê tudo, você vê, né, você vê as tuas ruguinhas, sabe aquela ruga que você não vê de nunca? Lente de aumento. Quando você lê a Bíblia, você olha para um espelho de lente de aumento. Sabe aquelas ruguinhas que você vê, que você nunca vê? Entendeu? O Lamartine, um dia ele falou uma coisa no púlpito que foi tão engraçado. Ele falou assim que a gente vai envelhecendo, né? Não vai vendo direito, né? E de repente, ele pôs o óculos assim, aí ele olhou para mim e falou assim, Lília, eu não estava vendo as tuas rugas. Falou isso de púlpito, gente. Vocês acreditam isso? Que eu fui desmoralizada. Eu falei, tá vendo? E agora então você tem que investir em cremes, em botox. Você prepara o bolso, meu filho. Porque agora então que você viu, você... vai quebrar o óculos. Acho que vai desprezar o óculos, só fica mais barato. Então, a Bíblia é assim.
você olha em lente de aumento, e quando você reconhece os seus pecados, que Deus conhece o seu coração, e você vai diante de Deus, confessa os seus pecados, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo, para perdoar os seus pecados, e te purificar de toda injustiça. É aquele, você vê as ruguinhas, sabe o que Deus faz? Deus vai lá e coloca uma bela, um belo produto que estica tudo, fica lindo, a ruga desaparece, você entendeu? Todos os seus defeitos, e você fica bem de novo. Amém? Então é isso, minhas queridas, meus queridos que estão conosco. É importante que a gente saiba que Deus vê o coração. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Ele vai te valorizar muitas vezes pelo seu exterior. Se você está bem vestido, mal vestido. Se você é bonita, se você é feia. Mas Deus te valoriza pelo que você é no seu interior. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os olhos que eu quero orar por você. Agora você tem a oportunidade de avaliar aquilo que vai no seu coração. Não todos os aspectos, porque para isso a gente tem que ter um tempo diante do Senhor. Mas através dessa palavra, talvez Deus tenha te mostrado alguma coisa. Talvez você esteja se sentindo injustiçada, porque as pessoas não veem o que vai no seu interior e julgam você. E estão sendo injustos com você. Mas Deus é justo. E Ele é aquele que se levanta em seu nome. Então não se levante para ganhar a sua causa. Entrega a sua causa para Deus. Porque Deus diz, minha é a vingança, diz o Senhor. O Senhor que tudo conhece, que conhece o coração, o Senhor, o justo juiz, trará justiça à sua causa. Amém? Mas se tem alguma coisa no seu coração que você esconde de todo mundo, que você não tem coragem de se expor, mas o Senhor conhece a sua fraqueza, conhece os maus sentimentos, conhece aquilo que está de ruim no seu coração, que está te entristecendo, te deprimindo, que são sentimentos ruins, que às vezes você não tem coragem de expressar para ninguém. Deus tudo conhece, Deus conhece tudo. Então converse com Deus, porque Deus é o Pai querido. Ele vê o coração, mas Ele está pronto a curar o seu coração. Quando Caim estava com grande inveja de Abel, porque Deus não tinha se agradado dele, tinha se agradado de Abel. Deus começou a fazer uma cura interior em Caim. Disse, Caim, avalie o seu coração. Não dê oportunidade aos maus sentimentos que estão no seu coração. Deus começou a conversar com Caim. Caim, não faça isso. E Caim não se sujeitou a Deus. E Deus, Ele sempre que vê o nosso coração, nos dá oportunidade para que nós possamos entregar tudo de ruim que passa por Ele. Porque muitas vezes a gente está com raiva de quem está do nosso lado, do pai, da mãe, do marido, dos filhos. Sentimentos negativos que te levam a doenças psicossomáticas. O que você tem que fazer é abrir o seu coração para Deus. Se expor a pessoas que amam você e que vão te entender e te ajudar. E Deus vai curar o seu coração. Porque Deus quer encontrar em você um adorador. Aquele que quer fazer a sua vontade, aquele que entende que é filha, que é filho. E que quer agradar o seu pai. E que entende que Deus o Pai quer o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração. E em primeiro lugar eu quero orar para aquelas pessoas que querem entregar a sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui que ainda nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, dizendo, Jesus, eu te conheço, mas agora eu quero dizer para o Senhor
que a minha vida é tua. O Senhor que vê o meu coração, perdoa os pecados do meu coração. Limpa o meu coração, cura o meu coração. Porque eu quero ter uma vida diferente a partir de agora. Se tem alguém aqui que quer fazer essa entrega a Jesus, que ainda não tenha feito, quer fazer, eu vou te ajudar a orar, porque a palavra de Deus diz que a gente crê com o coração e fala com a boca aquilo que a gente quer diante de Deus. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus e que quer orar agora que eu oro com você? Tem alguém aqui que ainda não tomou esse passo para entregar a sua vida a Jesus? Queira fazer agora? Levante a sua mão que eu quero orar com você. Não estou vendo ninguém aqui. Se você está aqui conosco online e você está fazendo essa entrega pela primeira vez, tem aí um QR Code que você pode acionar para que nós possamos conhecer você. Mas eu vou fazer a oração de entrega, você ora comigo, porque pode ser que alguém, ao ouvir essa mensagem depois, possa fazer essa oração de entrega. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Deus, limpa o meu coração de todos os pecados. Senhor, me mostra o caminho que eu devo andar através da tua palavra. Quebra todas as cadeias com o mal. Dirige os meus passos. Que o teu Espírito habite em mim e que através dele eu possa conhecer e entender a tua vontade para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.